os irmãos para poder estarem juntos. O crente, ele pode até ser salvo, sem estar numa igreja. Mas todo salvo, ele procura uma igreja para congregar. Todo salvo, ele procura uma igreja para fazer parte de um povo, para adorar juntamente com aqueles que creem no Senhor. Realmente nós não prezamos de uma igreja para ser salvo, mas o salvo precisa, o salvo com certeza ele vai procurar uma igreja. Ele está lá. E o texto que nós lemos, irmãos, fala um pouco disso. Fala sobre esse varão chamado Tomé. Em primeiro lugar, irmãos, ele recebeu basicamente essa marca nesse dia. Nesse dia que ele não esteve na igreja, que ele não estava no meio dos irmãos, foi que o Senhor Jesus, quando se encontrou com ele, se você puder ler a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ele era gêmeo com outro, tinha um irmão, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crereis. 8 dias depois, estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas ainda fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas sejas crente. Foi justamente nesse dia que ele recebe essa marca, essa palavra: não seja incrédulo. Em primeiro lugar, a gente percebe, irmãos, o dia que você falta em um culto, o dia que um culto está marcado e o crente não vem, o dia que os irmãos estão se reunindo, e às vezes o crente deixa de vir. Claro que você pode receber bênção em todo canto, mas justamente no dia que Tomé faltou, foi um dia que ele perdeu aquela comunhão com o Senhor. Perdeu a comunhão com o Senhor. Jesus poderia ter ido na casa de Tomé? Poderia. Poderia ter se revelado a ele lá depois? Poderia. Mas ele estava no meio dos seus discípulos, justamente no dia que Tomé não estava. Às vezes a gente perde um culto, e quando a gente escuta falar, o culto foi uma bênção, Deus derramou da sua graça, e às vezes a gente diz: pai, não poderia ter perdido aquele culto, não poderia ter faltado aquele culto. Alguém diz para você não era para ter faltado. E às vezes a gente não sabe o que pode, irmãos, acontecer justamente no dia que a gente falta. Para Tomé foi justamente no dia que ele faltou, Jesus, ele apareceu no meio dos discípulos e teve comunhão com ele. Em segundo lugar, irmãos, ele perdeu, pelo momento, a paz, que excede o entendimento. Jesus, quando ele aparece para o discípulo, diz: paz seja convosco. Às vezes, irmão, nós passamos por tribulações, perseguições, angústias, pelejas, mas quando a gente entra num culto, quando a gente começa a adorar, quando a gente começa, irmãos, a sentir a presença de Jesus, logo chega a paz em nosso coração. E às vezes a gente falta ao culto e perde justamente essa paz. Não são poucas pessoas que, porque perdeu um culto, no outro dia fez coisa que não deveria ter feito. Não são poucas pessoas e relatos que eu já ouvi, que porque, irmão, não foi naquele culto,
até mesmo se afastou da presença de Deus. Deus tinha algo a falar com ele naquele culto, mas Tomé, ele perdeu aquela paz. Naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor diz: paz seja convosco. Soprou sobre eles, sobre os que estavam, o Espírito Santo. Tomé perdeu o sopro de Deus naquele momento. Tomé perdeu a experiência da unção. Daquele primeiro momento, eu já posso até imaginar os discípulos, irmão, contando para Tomé: o Senhor esteve conosco, Ele soprou sobre nós, nós sentimos algo diferente. O Espírito Santo veio sobre a nossa vida. Aleluia. Tomé perdeu, irmãos. Não vamos dizer que ele não tinha o Espírito Santo, mas a experiência do mestre naquele momento, ele perdeu. Tudo isso é o que a gente pode perder ao faltar um culto, ao faltar uma reunião entre os irmãos. Quantos cultos, irmãos, não deixou de acontecer durante esse tempo? Tivemos live, não aqui, mas em várias igrejas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar, você vê ali, irmão, dentro de um quadradozinho. Um varão me ligou: pastor, dá para trazer uma palavra? Dá, meu irmão. Chamou a minha esposa para cantar, meus filhos para cantar. Nós fizemos lá uma reunião lá, colocamos lá um celular. E eu preguei, mas não é a mesma coisa. Coisa boa é a gente estar aqui sentindo a presença de Deus junto. Quando a unção é derramada sobre a igreja, o Espírito Santo é soprado sobre nós. Eu imagino Tomé, aleluia. Rapaz, eu não acredito que ele estava lá. Claro, irmão, perdeu o momento do culto. Perdeu o momento daquela presença de Jesus no meio da igreja. Quantos cultos foram perdidos? Quantos momentos, irmãos, de derramar de Deus deixou de acontecer? Quantos momentos preciosos durante esses basicamente 3 meses deixou de haver? Quanto, irmão, nós perdemos? E nós temos que buscar. Nós temos que trazer de volta, clamar ao Senhor com todo o nosso coração, para que o Senhor derrame sobre nós. Aleluia. Porque, irmão, não vai me dizer que os irmãos já chegam ali aleluiado. Nós chegamos com aquela vontade de ir para um culto. Mas muitas vezes não é a mesma coisa mais. Muitas vezes nós vínhamos em uma carreira, nós vínhamos em um momento de avivamento, e devido a uma parada tão brusca dessa, uma mudança tão radical que houve, porque realmente foi uma mudança radical. De repente a gente se vê obrigado a fechar as portas, se vê, irmãos, obrigado a mudar toda a rotina, a mudar tudo, não só na nossa vida, mas no culto. E não nos vemos muitas vezes, irmãos, sem aquele momento de adoração. E embora, irmão, tenhamos adorado a Deus em casa, às vezes falta muito para chegar àquilo que Deus, Ele queria fazer na nossa vida. Mas como nós falamos, tudo isso é um projeto de Deus. Tudo é um propósito do Senhor. Tudo isso, irmãos, aconteceu com Tomé. Versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Em quarto lugar, irmãos, o que ele perdeu? Ele perdeu uma ordem, ele perdeu muitas vezes um direcionamento. O versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Tomé, ele só viu isso depois, ele não estava ali. Ele perdeu uma comissão de Jesus, embora Jesus antes de subir ao céu e mandou a igreja ir por todo mundo pregar o evangelho, mas aqui ele perde aquela determinação do mestre. A quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem vocês retiverem, será retido. Tomé não estava ali naquele momento. E a partir do versículo 24, Tomé estava depois de 8 dias. Eu imagino, irmãos, Tomé dizendo: eu só vou acreditar se eu pegar nas feridas.
Que sentimento que Tomé, durante esse tempo, ficou? Jesus não fez milagre, ressuscitou morto. Jesus não fez grandes sinais e prodígios ainda com ele. Será que ele não foi um daqueles irmãos que disse, lá no capítulo 11 desse mesmo livro, quando ele ia ressuscitar Lázaro, foi Tomé, foi Dídimo que disse, vamos lá com ele, vamos morrer junto. Tomé estava, irmãos, aleluia, naquele momento, pronto para morrer com Jesus. Mas aqui ele estava dizendo, eu só vou acreditar. Eu acreditei que ele ressuscitou alguém, mas só vou acreditar se eu pegar nos lados dele. Isso é o que faz com a gente, muitas vezes, quando a gente para de adorar a Deus. Há um sentimento de incredulidade que estava pairando no coração de Tomé. Andou com Jesus durante 3 anos, viu milagres extraordinários. Muitas vezes, irmão, nós estamos na igreja, vendo o poder e o mover de Deus. Mas durante uma frieza dessa que aconteceu, aleluia, como está o nosso coração? Como está o teu coração? Será que você ainda crê que Jesus pode fazer? Será que você ainda crê que o Senhor, Ele está fazendo? Aleluia! Mas o Senhor estava vendo tudo aquilo. Quando Jesus ele aparece depois de 8 dias, Ele diz a mesma frase, paz seja convosco. E aí agora chama Tomé para uma intimidade. Pega aqui nas minhas mãos, Tomé, veja se não sou eu. Pega no lado, se não sou eu mesmo que estou aqui. Aleluia. Sabe o que é que eu vejo isso aqui, irmãos? Eu vejo tão somente a graça, a misericórdia com toda a nossa incredulidade. Veja que sou eu mesmo. Durante esses dias, eu creio que nós iremos ver, irmão, pessoas que estão incrédulas naquilo que vai acontecer, vai passar a crer. Deus vai fazer algo na sua vida de uma maneira tão grande, que Ele vai dizer, vai provar para você que é Ele mesmo, vai provar para você que Ele está na tua história, na tua vida, Ele vai fazer isso na tua vida. Pastor, mas eu não estou crendo, mas também Tomé não estava. E ele apareceu, e depois de ter dito assim, a paz seja contigo, a paz do Senhor. Pega aqui no meu lado, se eu não sou eu mesmo, sou eu que estou aqui, aleluia. Seja crente, não seja incrédulo, aleluia. É isso que Ele vai fazer conosco, irmãos. Ele vai nos convidar a sermos crentes, a voltarmos a crer, a voltarmos a buscar, a voltarmos, irmãos, a crer que Ele pode fazer. Foi isso que Ele está dizendo para Tomé, seja crente, meu filho, não seja incrédulo. Nós vamos voltar a crer no poder de Deus. Pastor, eu nunca deixei. A gente esfria, irmãos. A gente às vezes esquece um pouco, mas agora a igreja está de volta. As portas estão abertas, irmãos. Se Deus quiser, nunca mais vai fechar. Nunca mais vai fechar. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Fiquemos de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu lhe convido a ficar de pé. Queria convidar aqui o varão André para adorar o Senhor, para estar louvando a Deus. Escute, irmãos. Quando foi no caso de Tomé, Jesus não foi à casa dele. Tomé eu ressuscitei. Não. Foi preciso 8 dias depois, Jesus aparecer naquele lugar e fazer um milagre extraordinário e colocar Tomé naquele meio novamente dos seus discípulos. Eu não sei o porquê que Tomé não estava ali, irmãos. Eu sei que a gente perde muito quando falta um culto. Poderia ser o dia do milagre. Poderia, pastor? Será que Deus não vai esperar o dia? Às vezes, irmãos, o Senhor dá todos os sinais para a gente vir para o culto. Pastor, como é os sinais? Às vezes, irmãos, o inimigo se levanta, não quer deixar você vir. Acontece 1001 coisa para você não chegar na igreja. Mas você diz assim, é porque hoje é o dia do meu milagre, porque o adversário não quer deixar. A Bíblia diz no capítulo 18 de Lucas, irmãos, que aquela viúva orou durante muitos anos. Aquela viúva foi até aquele rei, aquele juiz, perdão, durante muito tempo. Mas o juiz disse, eu vou julgar a causa dela. Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra? Por isso que Ele está falando. Será que quando Ele vier, você vai estar no culto? Pastor, ele entende porque eu faltei. Mas escute, irmãos. A Bíblia vai falar que 2 discípulos saíram. Quem está me ouvindo, diga amém. 2 discípulos saíram quando ele morre, Jesus.
E 2 discípulos saem de Jerusalém. Não estava reunido com os demais. Eles saíram de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Conhecemos a história. E por quê? Porque estavam tristes, abatidos, angustiados, não estavam se juntando com os irmãos. Escute, quando Jesus morre, durante aquele período, aqueles 3 dias, onde Jesus ele é morto, foi julgado, morreu, e só se ressuscitou no 3º dia. Durante aquele tempo, muita gente, irmão, foi perdendo a sua esperança. Mas muitos crentes se reuniram. Muitos dos discípulos se juntaram. O recado para Maria Madalena no túmulo de Jesus foi que: chama meus irmãos, os meus discípulos, diga para ele que eu vou adiante dele para Jerusalém. Chama também a Pedro. Havia uma reunião, Pedro estava de fora, mas esses 2 discípulos do caminho de Emaús, eles simplesmente estavam tão tristes que saíram de Jerusalém. Estavam tão tristes, perderam tanta esperança, saíram de Jerusalém, caminho de Emaús, 12 quilômetros. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, foi ao encontro deles. Perguntou: o que é que vocês estão conversando aí?